Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Você está no Gestão Pública Descomplicada, eu sou Edilson Fernandes. Estou aqui para dar mais uma dica super interessante para você. E a dica de hoje é sobre as alterações contratuais lá do artigo 65 da Lei 8666 de 1993. São as famosas alterações contratuais de acréscimos ou supressões de valor. No inciso 1 do artigo 65 da referida lei, nós temos a letra A e a letra B que nos trazem dois tipos de alteração: a alteração qualitativa e a alteração quantitativa do objeto. Nesse vídeo vamos explicar tudo isso para você. Vamos falar também sobre os limites máximos estabelecidos na lei e vamos falar sobre os casos excepcionalíssimos. É possível o limite exceder 50% em uma alteração qualitativa nos casos particulares de reformas de edifícios e equipamentos? É possível? Veremos tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes eu queria pedir a você que ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe para depois. Se inscreva agora no canal, deixe o like se você gostar do vídeo, faça o seu comentário, isso é muito importante para que o robozinho aí do YouTube comece a colocar os nossos vídeos nas primeiras colocações. E não esqueça também de compartilhar com os seus colegas, com os seus amigos, se este vídeo for interessante e te ajudar aí no tema das contratações públicas, das licitações. Vamos agora ver então o que diz a Lei 8666 sobre os acréscimos ou as supressões dos contratos lá no artigo 65? Vamos à leitura do texto. Então vamos lá. Como já vimos, nós temos dois tipos de alteração que podem suprimir ou acrescentar o valor do contrato, que são as alterações quantitativas e qualitativas. Elas estão previstas no artigo 65 da Lei 8666 de 1993, que diz o seguinte: os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Inciso 1. Unilateralmente pela administração. Letra A. Quando houver a modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Letra B. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto nos limites permitidos por esta lei. Então, primeira diferença, letra A, nós temos aqui aquela alteração devido a uma modificação no projeto ou nas suas especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Nós estamos falando então na letra A aqui da alteração qualitativa. E na B, como já está expresso aqui, é a alteração quantitativa. Bom, o inciso 2, deve haver acordo. Olha o que diz o parágrafo 1º. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamentos, até o limite de 50% para os seus acréscimos. Apenas para os acréscimos, nos casos de reforma de edifício ou equipamento, é que se permite o limite de até 50%, apenas para acréscimos. Parágrafo 2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo, inciso 2, as supressões resultados de acordo celebrado entre os contratantes, ou seja, acima de 25%, apenas quando houver acordo, apenas quando for acordo entre as partes. Já a alteração para acréscimo, se tratando de reforma de edifício ou de equipamento, pode chegar até 50%, repito, quando for acréscimo. O que é então alteração qualitativa? Alteração qualitativa é quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica dos seus objetivos. Alteração quantitativa, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência do acréscimo e diminuição quantitativa de seu objeto. As alterações decorrem de que o trato originalmente firmado não se mostra o mais adequado aos objetivos do contrato. Tais alterações podem ser
originadas por eventos supervenientes, ou seja, que aconteceu depois, subsequentes à contratação, por situações pré-existentes, porém desconhecidas no momento da contratação, como também por inovações tecnológicas que proporcionem a alternativa mais adequada ao cumprimento do objeto contratado. Então vamos lá para nós exemplificarmos. Existe lá no Acórdão 215 de 1999 do plenário, o Acórdão traz o ensinamento do ex-ministro Eros Roberto Grau. É um ensinamento que fica muito claro para a gente distinguir entre alteração quantitativa e qualitativa. Olha o exemplo dado lá no Acórdão do ensinamento, que traz o ensinamento do ministro Eros Roberto Grau. Objeto contratado, 100 km de asfalto. Numa situação quantitativa, por determinado motivo, superveniente, a administração precisa asfaltar mais 10 km. Contratou 100, precisa asfaltar mais 10, 110 km. Então, essa alteração a gente chama de alteração quantitativa. Alteração qualitativa, objeto contratado também, neste exemplo hipotético, 100 km de asfalto, mas no projeto inicial foi previsto 1.000 metros cúbicos de terraplanagem para se executar os 100 km de asfalto. Mas por circunstâncias supervenientes, constatou-se que serão necessários 1.100 metros para fazer os mesmos 100 km de asfalto. Essa, então, seria uma alteração qualitativa. A quantidade do objeto não é alterada, continuam sendo 100 km de asfalto, mas ela teve que ser alterada aí a terraplanagem para se atingir os mesmos 100 km de asfalto. Então, desse exemplo, se extrai que a alteração qualitativa é uma condicionante para a realização do próprio objeto contratado. Ela não serve como mecanismo para crescer ou diminuir o objeto inicialmente previsto, ou seja, eram 100 km, continuam 100 km de asfalto, mas como instrumento para que para que este objeto, nesse caso hipotético, os 100 km de asfalto, possa ser atingido. Bom, a alteração quantitativa ela tem que ser sempre motivada por fatos supervenientes até o limite de 25% para obras e serviços e 50% para a reforma. A qualitativa, sempre motivada por fatos supervenientes, em hipóteses excepcionalíssimas, pode ultrapassar os percentuais descritos lá no artigo 65 da Lei 8666 de 93. Bom, nós veremos que, de forma consensual, é possível esse percentual ultrapassar 50% no caso dos acréscimos. Nós temos um informativo de licitações e contratos 295/2016 do TCU, que diz o seguinte, olha, nas hipóteses excepcionalíssimas de alterações consensuais qualitativas, apenas as qualitativas, para quê? Para que se atinja o objetivo do objeto contratado. Então vamos repetir aqui. No item 3 lá do informativo diz o seguinte, nas hipóteses excepcionalíssimas de alterações consensuais qualitativas de contratos de obras e serviços, é facultado à administração ultrapassar os limites previstos no artigo 65, no parágrafo 1º e 2º da Lei 8666 de 1993, observados os princípios da finalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos direitos patrimoniais do contratante privado, desde que satisfeitos cumulativamente os seguintes pressupostos. E aí o informativo traz diversos pressupostos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, todos esses pressupostos para que a administração possa, em casos excepcionalíssimos, fazer uma alteração consensual, sempre lembrando, não pode ser unilateral, tem que ter o aceite do contratado e tem que ser numa hipótese qualitativa. Por quê? Porque já tratamos aqui que as alterações qualitativas, elas são sempre para se atingir o objeto contratado, para se atingir os objetivos daquela contratação na mesma quantidade. O objeto não é alterado em sua quantidade, apenas é feita uma alteração qualitativa para que se atinja aquele objetivo, aquele objeto contratado. Então é isso, muito obrigado mais uma vez.
Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir, de comentar. Se não é inscrito, se inscreva e nos ajude a fazer o canal crescer. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.